Olá, muito bom vê-lo novamente aqui no nosso Espaço Cidadão. Obrigado pela sua audiência e obrigado também por acompanhar a programação da TVAL. Hoje nós temos um assunto bastante interessante que diz respeito à assistência social. E quando se fala em assistência social, a primeira coisa que se vem à mente é que nós vamos arrumar cesta básica para o próximo. Essa é a primeira coisa que se fala, mas é muito mais abrangente que isso o assunto. Tanto que nós trouxemos aqui o Fernando Anísio, que é coordenador do Fórum Estadual Permanente de Assistência Social no nosso estado. E ele vai conversar conosco. Tudo bem, Fernando? Bom, tudo bem? Bom tê-lo estar aqui. aqui. Isso, é uma satisfação bem grande estar aqui com vocês e estar podendo participar desse encontro e também estar conversando sobre esse assunto. E né? contar para as pessoas também que não é só cesta básica, assistência social. Exatamente, é. E muita gente liga isso, né? Que é só a cesta básica. Ah, eu estou fazendo assistência social, estou dando uma cesta básica para o próximo e tal. E não é só isso. Isso é um vício de origem, né? É um vício de origem, né? Exatamente. E quando de fato iniciou a caminhada da assistência social no Brasil, iniciou com esse viés, né? Um viés assistencialista de distribuição de cesta básica, de orfanato, de hospitais, muito ligado às entidades religiosas, né? Que fazia esse tipo de atendimento, né? Que era um trabalho de caridade, né? É verdade. Mas de 2004 para cá, já um pouco antes, mas de 2004 para cá, 94 para cá, com a formulação da Lei Nacional de Assistência Social, essa política ela começa a ganhar um start diferente também, né? E daí vai uma abrangência também é muito maior, né? Vai no sentido de garantia do direito das pessoas, né? Que é claro que 94 porque a gente está passando de um período, né, de ditadura para um período democrático, então a gente começa a criar essa nova concepção de assistência social a partir da garantia do direito da pessoa e também da dignidade da pessoa humana, né? Então é muito mais, né? Porque tu dá a cesta básica, não quer dizer que tu está garantindo a dignidade daquela pessoa e nem o direito dela, né? Talvez só o direito à alimentação, mas às vezes nem o direito à alimentação digna também, né? Qualquer alimentação. E foi criado no Parlamento, aqui na Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar, né? Que é a deputada Luciane Carminati, que está à frente desta frente. Exatamente. Tá? Nós vamos falar disso, vamos ouvir a própria Luciane aqui numa matéria conosco aqui. Na metade do mês de junho, foi criada na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar em Defesa de Políticas Públicas de Assistência Social. A proposta apresentada pela deputada Luciane Carminati tem como objetivo principal fazer a interlocução com as várias entidades ligadas ao setor. Então, é uma frente parlamentar constituída pelos deputados que representam os partidos nesta casa. Essa frente parlamentar senta com as entidades da área social para planejar suas prioridades e somar força. Então, aqui na casa, o nosso papel nesta frente é trazer as demandas da assistência social. Segundo Carminati, que é a presidente da frente, o objetivo inicial será viabilizar um projeto de lei que torne obrigatória a destinação de 1% do orçamento do Estado para assistência social. Então, não se faz política pública sem financiamento. Isso todos nós sabemos. Tem que ter recurso para criar os programas, os benefícios e atender essa população. Hoje, em Santa Catarina, o orçamento da assistência social ele é praticamente inexistente. Nós nunca passamos de 0,4%. Então, o projeto de lei ele busca, eu diria que mais do que dobrar esse orçamento. Ele vai para 1%, o que ainda é pouco. Porque, veja bem, quem está nos ouvindo, quem são os beneficiados da assistência social? Em cada município, as famílias que precisam de um benefício, de um atendimento na área social, pessoas com deficiência, todos os tipos de deficiência, as mulheres que sofrem violência doméstica, nós temos os idosos, né, muitos abandonados, sem acolhida, sem remuneração. Nós temos também crianças e adolescentes, enfim. Esse público da assistência social, que está presente em todos os municípios do nosso estado, ele hoje precisa do quê? Do financiamento do governo do estado. Hoje, quem financia assistência social em Santa Catarina são as prefeituras e o governo federal. Além
Além da presidente Luciane Carminati, outros deputados também assinaram um requerimento pela instalação da frente parlamentar. Bom, inicialmente nós, como parlamentares, nós temos que ter a sensibilidade daquilo que aflige a sociedade catarinense. E na área propriamente de assistência social, nós temos muito por fazer, tanto no âmbito dos municípios, do Estado e da União. E aqui, como parlamentar estadual, somando-se a outros colegas, nós estamos criando a frente exatamente para que, através dessa frente, a gente possa chegar com sugestões junto ao Executivo Estadual, no sentido de termos uma política de assistência social efetiva, que atenda efetivamente as pessoas que necessitam desse tipo de atendimento. A parceria entre as entidades e a frente parlamentar será bastante importante, já que a assistência social também é um setor que precisa de atenção e investimento. Bom, são duas perguntas interessantes para nós começarmos a nossa conversa. Primeiro, o que faz exatamente esse fórum permanente, e você como coordenador certamente pode me dizer. Certo, então o Fórum Permanente de Assistência Social em Santa Catarina é um fórum de entidades, isso é bom deixar bem claro, né? Então a política de assistência social hoje, ela tem a rede pública, né, que é o Estado que promove, né, a partir da Secretaria de Assistência, e a rede privada, que são as entidades, né, que por sua vez prestam serviço gratuito, público também, mas são organizações, associações, ONGs, que prestam esse serviço. O Fórum, ele é uma organização política dessas entidades que busca aprimorar a política de assistência em Santa Catarina. Então a partir do Fórum saem indicativos, que é levado para o Conselho Estadual de Assistência Social e busca implementar ou aprimorar a política de assistência social. Então, essas entidades que fazem parte do Fórum, eu faço parte de uma entidade também, ela sente na pele, no dia a dia, as deficiências da política de assistência, né? Porque ela está no atendimento direto às famílias, né? Às crianças e adolescentes, à população de rua, ao público beneficiário dessa política. Então, a partir dessa experiência concreta que essas entidades vivenciam, o Fórum se encontra todo mês, discute as principais deficiências, dificuldades e busca encaminhar proposta também. Esse fórum, desculpe te interromper, sim. Esse fórum ele é formado, quantos representantes tem nesse fórum? Nós temos uma representação estadual, que é uma coordenação mais enxuta, né? E temos representações também nas regiões, né? Então essa coordenação Cada local... região tem uma representação. Essa coordenação estadual, a gente tem 12 representantes que se reúnem mensalmente, né? Agora, dependendo das necessidades, a gente faz plenárias descentralizadas também em diversas regiões do estado para fazer o debate. Na Secretaria de Assistência Social? Não. A Secretaria tem participação efetiva com vocês? Não tem. Por quê? Porque é um fórum da sociedade civil, não é do governo. É um fórum da sociedade, mas não tem nenhum representante? Não tem. Daí o nosso canal de diálogo com o governo é dentro do Conselho Estadual de Assistência. O Conselho Estadual de Assistência. Daí tem... Todos os que integram o fórum, essa coordenação de 12, fazem parte do Conselho Estadual, e que é o nosso momento de diálogo com o governo estadual, de troca, né? E esta frente parlamentar que foi criada, para vocês, o que significa? Isso, então, essa é uma reivindicação do fórum também, né? A gente busca ampliar as possibilidades de implementação e aprimoramento da política. E a frente parlamentar é uma demanda que o Fórum já tem trazido há mais de 4 anos. Na legislatura anterior, né, já existia a frente parlamentar e ela foi relançada agora. Então, para nós, ela é de fundamental importância no sentido de dialogar dentro da Casa Legislativa do Estado sobre essas demandas que tem, né? Então, com a frente, a gente tem hoje 2 possibilidades de diálogo com o governo. Uma na esfera executiva, a partir do Conselho Estadual de Assistência, e outra na esfera legislativa, a partir da Casa, né, da Assembleia Legislativa. Então, e quais são as principais reivindicações de vocês? Então, hoje nós temos uma bandeira principal, né?
que é a bandeira orçamentária. E essa é uma bandeira bem doída, porque diz que a parte sensível do homem é o bolso, né? E do governo também é o bolso, né? E daí mexer no bolso do governo, mexer no bolo do orçamento do governo é um nó, né? E hoje a política de assistência social no Estado, de fato, é uma política de periferia, né? Ela é periférica, ela não é central, né? Ela não tem uma atenção devida, né? Ela, para você ter ideia, para quem está nos ouvindo também ter ideia, o orçamento não chega a 1% ao ano do orçamento, de todo o orçamento, não é 1% destinado para assistência. Não chega nem a 0,5, né? Nem a 0,5. No máximo a 0,4. A 0,4 que foi o que a deputada acabou de nos falar. Então, eu estava vendo aqui o ano passado... O que fazer com um orçamento de 0,4%, 0,3%, né? Vamos pegar um exemplo da casa. Se a pessoa está lá, a partir do salário dela, ela recebe lá os 100% e destina 0,3% para a sustentação da casa, para a alimentação ou para cuidado dos filhos, o que isso representa? É muito pouco, né? Muito pouco. E assim também está o orçamento da assistência hoje. É um orçamento mínimo. As pessoas que hoje atuam na Secretaria de Assistência tem que se desdobrar em 4, 5 para dar conta da demanda e acaba não conseguindo responder e por vezes deixa a desejar por falta de uma estrutura adequada, de um orçamento adequado, inclusive de um cofinanciamento, de poder passar uma parte do recurso para as prefeituras para fazer bem o atendimento também. É pouco dinheiro. O ano passado foi 53 milhões, esse ano 47, não é? Isso. Para 2015, 47, quer dizer, diminuiu. Diminuiu. A deputada Carminati está lutando para ver se consegue pelo menos 1%, né? Isso. E acho que vai ser uma luta bastante forte. Agora eu pergunto para você, de que forma que vocês recebem essas verbas, as entidades? Qual o critério para vocês receberem essas? É a partir de convênio. É a partir de convênio com o governo do estado, com a prefeitura ou o governo federal, né? Então, a partir do serviço prestado por cada entidade, como eu falei, né? É uma esfera privada, né? Certo. É uma esfera privada. Então, a partir, por exemplo, uma entidade que realiza um trabalho com a população de rua, né? Sim. Às vezes a prefeitura não realiza esse trabalho. Então, ela financia, né? Ela faz um convênio para financiar aquela atividade daquela entidade com a população de rua, que pode ser, por exemplo, um albergue ou outro tipo de atendimento, né? Como vocês fazem para separar o joio do trigo? Ou seja, a entidade mal intencionada e a bem intencionada. Essa é uma moda que pegou em todo o Brasil, né? Depois da CPI das ONGs, assim, toda ONG virou um pouco vilã, né? Da história, assim. Então, às vezes, é até meio complicado tu dizer que trabalha em uma ONG, porque já vem a pessoa de roupa. Essas ONGs, achou um jeitinho de ganhar dinheiro. Essas ONGs aí gostam de passar a mão, etc, né? Agora, isso é algo que caiu no modismo, que é um modismo assim, bem falso até. Porque é um modismo de quem não conhece o trabalho que as organizações fazem. Com pouco dinheiro e o serviço que prestam, né? É claro que existe uma meia dúzia, que é o joio, né? O joio que acaba assim, se misturando no meio do trigo, parece que o trigo todo está podre, né? Mas não é esse o caso. É uma meia dúzia aí. E essas entidades que são joio, usando essa máxima aí do joio e do trigo, elas pouco participam desses espaços democráticos de debate da política. Então elas não têm interesse, né? Porque o interesse delas é o quê? É fazer o conchavo de bastidores, fazer a relação... Os esquemas de bastidores. Então, para ela não é interessante ir para um fórum permanente de assistência, ir para um conselho estadual de assistência social... sabe? Isso não é interesse, porque o interesse delas é realmente se beneficiar nesse termo. Então, das entidades que participam desses espaços, eu não tenho dúvida nenhuma que elas são íntegras, idôneas e levam o serviço a sério. Essas eu não me preocupo, eu me preocupo daquelas que não participam, né? Muito bem, Fernando, eu vou te pedir licença só um pouquinho, nós vamos a um rápido intervalo e a gente já volta.
Então, muito obrigado mais uma vez pela tua audiência, ela é muito importante porque você é um telespectador diferenciado. O telespectador que assiste aos programas da TVAL é o formador de opinião também. Você que assiste esse programa ou assiste os demais programas, você também é um formador de opinião. Por isso é muito importante a sua audiência, muito obrigado por ela. Nós continuamos aqui conversando com o Fernando Anísio, que é coordenador do Fórum Estadual Permanente de Assistência Social. E, Fernando, nós temos aqui um depoimento da deputada Dirce, que também faz parte da Frente Parlamentar. Vamos ver? É muito importante a assinatura desse documento para a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa, da Assistência Social. Haja visto que nós temos muitos programas, nós temos muitos projetos e nós temos que buscar efetivamente políticas públicas na área da assistência social. E isso com certeza será o fortalecimento dessas políticas públicas. A assistência social é a área que nós devemos ter muita atenção, nós devemos ter muito cuidado, porque nós temos uma sociedade que precisa dessa atenção, nós precisamos atender as áreas vulneráveis, né? E como que se atende? É através de bons projetos, através de boas políticas, e para se ter bons projetos e boas políticas, nós precisamos também do orçamento. Interessante, ela falou duas coisas que me chamou a atenção. Primeiro, que ela disse assim, nós devemos ter muito cuidado e tal. E a segunda também bateu na mesma tecla, que é o problema do orçamento. Exato. E o que você entendeu por aquela que ela quis dizer assim, muito cuidado? Eu tenho uma leitura sobre esse muito cuidado, né? Uma leitura que até é meia, assim, provocativa, porque já que a gente está na TV da Assembleia Legislativa, né? E quando a gente está no momento de campanha eleitoral, essa questão do cuidado com as pessoas vem à tona, né? E é marketing político, né? Colocar as pessoas em primeiro lugar, de atender os mais pobres, de atender as pessoas que mais necessitam. Isso é muito comum. Se tu pegar o plano de governo e as propostas dos candidatos, principalmente do executivo, isso é transversal, né? Passa por todos. Agora, quando chega na efetivação, daí começa se esvai tudo isso. Daí esse muito cuidado, esse colocar em primeiro lugar, fica em segundo plano. Fica no papel, né? Fica lá no papel, lá como uma proposta. Então, quando ela fala, eu acho que no muito cuidado, eu acho que é nesse sentido mesmo, de atenção, né? De atenção com aquelas pessoas que realmente precisam, com a política, né? É uma política transformadora, porque daí eu acho que tem que entender também que a política da assistência social não é uma política não deve ser uma política de manutenção da pobreza. Muito pelo contrário, ela tem que ser uma política para transformar a realidade daquelas pessoas. E às vezes o que se tem hoje é uma política de manutenção da pobreza, né? De manutenção daquela situação. Então o cuidado eu acho que é uma palavra... O famoso pão e circo, né? Eu acho que o cuidado é uma palavra forte nesse sentido, né? É verdade. Que o cuidar não é tu chegar e dar alguma coisa e virar as costas, né? O cuidar é aquela atenção diária, aquela visão de que... Diária, aquela coisa contínua, né? Contínua, exatamente. É isso que a política prevê, né? Agora para te fazer isso... Não é só ajuda oportunista, né? Não é. Aquela ajuda do momento que precisa ter retorno. Exatamente. Ô, Fernando, nós temos um depoimento também da Vânia Maria Machado, que ela é presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, sua amiga, certamente. Certo. Vamos ouvir. É essencial que tenhamos, né, a frente parlamentar instituída, não somente agora, ela já vem, agora vai ser oficial, né? Porque ela pode estar fazendo bons encaminhamentos junto com os parlamentares, principalmente na questão orçamentária.
porque o que mais precisamos, de fato, é garantir o orçamento para a política de assistência social no Estado. Mas o orçamento, ele até já existe, né? A nível federal, ampliou-se, mas ele é muito destinado ainda aos benefícios, à distribuição de rendas. O que a gente precisa é garantir mais orçamento para os serviços, que é onde estão a população que precisa da política de assistência social, nos diferentes equipamentos, né, da política de assistência social. E hoje nós temos menos de 0,5% de orçamento e nós tocamos uma política de assistência social com muitas problemáticas, né? Então, muitos usuários da política estão né, em prejuízo por falta desse orçamento. Então, se passarmos esse projeto de lei que prevê pelo menos, no mínimo, 1%, isso já vai dobrar o orçamento que temos hoje da política. Então, isso vai fazer uma grande diferença, sim, para a implementação do SUAS e para consolidarmos o SUAS, né, de vez, né, em Santa Catarina. Muito bem, obrigado aí a Vânia, né, com seu depoimento aí. Ô Fernando, eu vou fazer algumas perguntas para você fica à vontade. Aqui sobre algumas questões e principalmente situação de alguns órgãos aqui em Santa Catarina. Certo. O primeiro que eu gostaria que você me falasse alguma coisa sobre a consolidação do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, que ela acabou de citar ali. Então, o SUAS ela é uma perspectiva nova dentro da política de assistência social. A política de assistência, ela bebeu um pouco no SUS, né, na experiência do SUS, do Sistema Único de Saúde, e criou o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, né? E a gente gosta de fazer sopa de letrinha, né? Várias letrinhas aí e tal, né? Mas é o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, que é um processo que tá em implementação ainda, né? Assim como o SUS demorou e ainda está em processo de implementação, o SUAS também está nessa perspectiva. Agora, o SUAS ele vem nessa visão de uma política diferenciada de assistência, onde não é a política que a gente estava criticando anteriormente, que é aquela política oportunista, a política benemérita, a política, né, caritativa. É uma política transformadora. E aí é a história do SUAS. Aí eu acho que o SUAS vem aperfeiçoar esse trabalho. E como é que está esse processo de implantação? Então, aqui em Santa Catarina existe, ou no Brasil inteiro, né, porque o que acontece? Não é uma política específica do Estado, é uma política nacional, a partir do Pacto Federativo, foi aprovado em âmbito nacional, o Estado adere, né, à política nacional. E ela tem vários passos para se efetivando. Um primeiro é nos municípios formar o CRAS, né? Lá vem outra sigla, né? Para a nossa sopa de leitinho. O CRAS o que é? É o Centro de Referência de Assistência Social. Então, todo município tem que ter um CRAS constituído dependendo da quantidade de habitantes. O que é esse CRAS, o Centro de Referência? É a porta de entrada das pessoas que necessitam de auxílio da política. Assim como a gente tem um posto de saúde, né? Que é a porta de entrada para a política de saúde, o CRAS, o Centro de Referência de Assistência, é a porta de entrada para a política de assistência social. Então, no CRAS, a pessoa, por exemplo, que está precisando, vamos supor, pegar um exemplo bem comum, né? A pessoa já teve a idade para se aposentar e ela não correu atrás desse direito de aposentadoria. Ela pode tanto ir lá no setor próprio da Previdência ou pode ir no CRAS também, né? E buscar um benefício que é o benefício de prestação continuada, que é um benefício para essas pessoas que têm esse direito. É regionalizado isso? As cidades de grande porte, elas têm mais de um CRAS. Por exemplo, aqui no município de Florianópolis tem 5 CRAS constituídos, 5 ou um pouco mais. Se for de médio porte, é uma quantidade menos, e se é um município de pequeno porte, tem que ter pelo menos um CRAS, que é esse centro de referência, né? E nesse centro de referência tem uma equipe multidisciplinar, constituída de psicólogo, de assistência social, de advogado e de outros profissionais que podem estar dando atendimento para essas famílias. Então, atendimento para essas famílias. Certo. Elas não vão até as famílias. A família tem que procurar esse atendimento?
Depende, né? Porque às vezes gente humilde, não Exato. tem a devida orientação, não tem devido conhecimento desse tal de CRAS, por exemplo. Exatamente. Para eles, vamos falar CRAS, para eles o CRES, o que é isso? Né? Como é que faz? Vão até eles ou como eles fazem para ir até eles? Daí se para o CRAS ir, né, para a equipe do CRAS, ele tem que saber da situação, né? Então alguém tem que comunicar Assistente social, normalmente. que aquela situação existe, né? Olha, tem uma família assim que está passando uma dificuldade, etc, etc. Daí a assistente social se desloca, vai lá, faz a visita domiciliar, faz o levantamento da realidade daquela família e começa a fazer o acompanhamento, que é aquele acompanhamento do cuidado, né? Que a gente estava falando anteriormente, que é o acompanhamento do cuidado de perceber de que forma que aquela família pode superar aquela situação, né? E a gente, já aproveitando, a gente aqui no Brasil, a gente tem que romper com uma cultura também, né? Que é essa cultura, que daí não é só a cultura de quem dá, é a cultura de quem recebe também. Que às vezes é mais fácil receber do que correr atrás dos seus direitos, né? Do que ir atrás, né? Também, às vezes, por ignorância, né? No bom sentido, né? Ignorância de não ter um conhecimento melhor desse tipo de assistência e tudo mais, né? Exato. Eu vejo muito, porque eu tenho programa de televisão em Joinville e muita gente nos procura, às vezes, para fazer, até pedindo ajuda, matéria, para fazer nesse sentido. E a gente acaba encontrando, às vezes, situações de miserabilidade extrema, não é? E as pessoas, o governo tem órgãos e tem formas de acesso, mas as pessoas não vão. Você chega lá, muitas vezes a casa está uma nojeira, é lixo puro. Quer dizer, pessoas que não têm a menor possibilidade de consciência de que pode ter um tipo de ajuda, né? Então, isso era importante, aquele médico, o médico da família, aquele que tem um sistema que o médico vai nas casas. Acho que o assistente social também deveria ter uma forma também de ter assistentes sociais fazendo visitas, né? Isso. E verificando em loco aonde estão os problemas para daí direcionar. Você Exato. não pensa, não acha que seria interessante? Não, mas isso acontece, né? Isso acontece. É claro que tem casos que o assistente social, pela pouca estrutura que tem, né, não consegue atender uma demanda complexa. Cada vez maior. Complexa. Por isso a história do orçamento, né, que a gente vem falando, né? Que para te contratar a equipe, Que é o tu ponto tem que principal de tudo isso, porque não tendo dinheiro não se faz nada. Para te contratar a equipe, tu tem que ter recurso, né? E sem orçamento, como que tu vai ampliar a equipe? E aí tem essa situação também, que é por que é importante ampliar o orçamento do Estado? Porque também existe, assim como o governo federal financia o Estado financia os municípios, né? E esse financiamento para os municípios não tem acontecido, porque não tem orçamento para financiar os municípios, cofinanciar, né? Então, às vezes, um município que tem bastante dificuldade financeira de se manter, e às vezes tem uma situação que precisa implementar uma política de assistência, não tem recurso para ampliar. Então, o governo do estado poderia investir um pouco mais. Como é feita a qualificação e também a capacitação de quem trabalha com assistência? Quem trabalha na esfera pública tem um processo de formação permanente, né? Então, por exemplo, quem é da Secretaria de Assistência, tanto do estado quanto dos municípios, tem um processo de capacitação permanente, porque, de fato, dos últimos 10 anos para cá, a política tem mudado bastante. E a pessoa tem que estar altamente qualificada, porque, além dessa sopa de letrinha que a gente fala aí, são vários processos que acontecem de mudança da política e que a pessoa tem que estar atualizada, né? E na rede privada, que são as entidades, né, existem espaços comuns das entidades que fazem a oferta de qualificação, né? E daí existe essa ajuda mútua de se fortalecer e de se formar. Muito bem, Fernando. Mas é um grande desafio, Muito bom conversar com um amigo aqui, trouxe muitos pontos que a gente, mesmo com mais conhecimento, a gente também não tinha um domínio muito grande. Muito obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado também. Sucesso aí no seu trabalho. Agradeço o espaço aqui. Obrigado a você também que esteve assistindo o nosso programa até esse momento. Continue prestigiando a nossa TVAL. Tem programas muito interessantes e com certeza você, como um formador de opinião, é muito importante para todos nós. Um grande abraço, até o próximo programa.